A preparação da alma para Cristo, parte 2, por Thomas Hooker. De Hooker foi dito o seguinte, dentre tantas outras qualificações com as quais fora dotado por Deus. Ele foi um dos pastores mais estimados na Inglaterra, Holanda e Nova Inglaterra, em sua época, por suas grandes habilidades, um julgamento penetrante, aprendizado sólido, santidade extraordinária, profundo conhecimento das Escrituras e da divindade experiencial, e para despertar e pregar com sucesso. Seu nome e seus escritos eram muito queridos por multidões de cristãos mais sérios daqueles países distantes. Dr. Cotton Mather nos diz o seguinte: ele nasceu em Marfield, na Inglaterra, por volta do ano de 1586. Seu temperamento natural era alegre e cortês, mas acompanhado por uma grandeza de espírito tão sensata que fez seus amigos prognosticarem que ele nasceu para ser uma pessoa considerável. Cotton Mather disse ainda que era tão elevada a sua dignidade e santidade que parecia carregar um rei no seu bolso. O Sr. Henry Whitfield, tendo passado muitos anos estudando livros, demorou 2 ou 3 anos estudando homens. Seguindo esse desígnio e tendo se familiarizado com os pastores mais consideráveis da Inglaterra, ele finalmente conheceu o Sr. Hooker e a respeito dele deu este testemunho: que ele não pensou que houvesse tal homem na terra, um homem em quem brilharam tantas excelências como neste incomparável Thomas Hooker, um homem em quem aprendizado e sabedoria eram temperados com zelo, santidade e vigilância. Em um manuscrito escrito por John Eliot, ele dá um grande relato do seminário mantido na casa do Sr. Hooker. Entre outras coisas, ele diz: fui chamado a este lugar pelas infinitas riquezas da misericórdia de Deus em Cristo para minha pobre alma, pois aqui o Senhor disse à minha alma morta: viva, e pela graça de Cristo eu fui feito vivo, e devo viver para sempre. Quando vim para esta família abençoada, então eu vi nunca antes o poder da piedade em seu vigor vivo e eficácia. Assim, tudo que Hooker escreveu foi fundamentado não apenas nas Escrituras Sagradas, como também na sua larga experiência de lidar com os pecadores na preparação de suas almas, tanto para a conversão quanto para a santificação. Ele conheceu como poucos o quão difícil é o trabalho de trazer uma pessoa diante dos seus pecados e convencê-la a não apenas a se separar deles, pois ainda poderia continuar os amando em seus corações, mas a odiá-los e a mortificá-los, realmente, a ponto de não mais desejar praticá-los. Mas passemos para o texto do próprio Hooker. Nós encerramos a primeira parte da nossa exposição com a seguinte citação de Hooker: vou mostrar o que é essa visão verdadeira do pecado. Em segundo lugar, vou mostrar o porquê de ser necessário haver uma visão verdadeira do pecado antes que uma alma possa ser quebrantada por ele. E em terceiro lugar, farei a aplicação deste ponto. Primeiro, nem toda visão do pecado servirá para mudar nem toda apreensão da vileza de um homem, mas deve ter essas duas propriedades nela. Primeiro, ele deve ver o pecado claramente. Em segundo lugar,
de forma convincente. Em primeiro lugar, que verá o pecado com clareza, deve vê-lo verdadeira e plenamente, ser capaz de compreender a inclinação das suas corrupções e mergulhar nas profundezas da misericórdia do seu coração vil. Caso contrário, acontecerá com o pecado de um homem como acontece com a ferida no corpo de um homem. Quando ele olha abertamente para a ferida e não a examina até o fundo, ela começa a infeccionar e a irritar. E então, no final, ele morre por causa da mesma. Assim é com a maioria dos pecadores. Carregamos tudo isso. Somos pecadores e dados a confissões comuns, mas nunca vemos a profundidade da ferida do pecado, e assim somos mortos por nossos pecados. Não é uma visão geral, leve e confusa do pecado que servirá para uma mudança. Não é suficiente dizer, é minha enfermidade, ou eu não posso alterá-lo. E todos nós somos pecadores e assim por diante. Não, este é o motivo pelo qual confundimos nossos pecados e não reformamos nossos caminhos, porque temos uma visão negligente e exagerada do pecado. Um homem deve provar seus caminhos como ourives, quanto ao seu ouro no fogo. Um homem deve procurar estreitamente, ter muita luz, para ver qual é a vileza do seu próprio coração e para ver quais são seus pecados, que atraem a ira de Deus contra ele. Como diz o profeta Davi, eu considerei meus caminhos e virei meus pés contra teus testemunhos. Uma frase no original é assim: eu virei meus pecados de cabeça para baixo e virei os olhos para todos os lados. E como Zacarias disse, quando o povo olhar para aquele que traspassaram e considerar a natureza dos seus pecados, então lamentarão. Observe que esta visão clara do pecado pode aparecer em dois detalhes. Primeiro, um homem deve ver seu pecado abertamente em seus núcleos próprios. Não devemos olhar para o pecado por muitos meios, como por meio de lucros, prazeres e os contentamentos deste mundo, pois assim confundimos o pecado, mas a alma de um verdadeiro cristão, que quer ver o pecado claramente, deve despojá-lo de todo o contentamento e quietude que o coração costuma atribuir a qualquer corrupção. E o coração deve olhar para o pecado sob o perigo do mesmo. Como o adúltero não deve olhar para o pecado em relação à doçura dele, nem o bêbado em relação ao seu pecado, em relação ao contentamento que vem por meio dele. Nem um homem avarento em relação ao lucro que advém de seu pecado. Vocês que são assim, chegará o tempo em que devem morrer, e então considerem que bem esses atos pecaminosos farão a vocês. Como julgarão o pecado então, quando ele deixará uma mancha em suas almas e uma culpa em suas consciências, o que vocês pensarão então disso? Devemos lidar com o pecado como uma serpente. Não devemos brincar com uma serpente como as crianças, porque ela tem uma pele fina e salpicada, mas fugir dela, por causa do veneno. Assim, devemos lidar com o pecado. Uma vontade galante profana os sábados, porque de outra forma ele seria considerado um puritano. Não olhe para a pele salpicada do pecado, mas como você pode responder pelo seu pecado diante de Deus, especialmente vendo o Senhor dizer: não considerarei inocente aquele homem que blasfemar o meu nome. De que lugar ou condição ele sempre veja a natureza dos seus pecados. Em segundo lugar, devemos olhar para a natureza do pecado em seu veneno, a natureza mortalmente prejudicial que ele tem por pragas e misérias que ele provoca em nossas almas. E isso você pode fazer em parte se você compará-lo com outras coisas, e em parte se você olhar para si mesmo. Primeiro, compare o pecado com as coisas mais terríveis e horríveis. Como suponho que se qualquer alma aqui presente visse os condenados no inferno,
E se o Senhor te desse um pequeno olho mágico no inferno, para que você visse o horror daquelas almas condenadas, e o seu coração começaria a tremer ao considerar isso, então proponha isto ao seu próprio coração: que dores os condenados no inferno suportam por causa do pecado, e seu coração estremecerá, e estremecerá ainda mais por causa disso. O menor pecado que você já cometeu, embora você o tome uma questão leve, é o maior mal. Então, como dois condenados no inferno, deixando de lado seus pecados, todos os tormentos no inferno não são um mal tão grande como o menor pecado é. Os homens começam a se encolher com isso e relutam ir para o inferno e ficar em tormentos sem fim. Agora vou lhe mostrar 3 razões, porque o pecado é um mal maior do que os tormentos e pragas que os condenados no inferno suportam. A primeira razão é esta: o que priva um homem do maior bem deve ser o maior mal. A natureza diz tanto que priva um homem de todo conforto e felicidade, em que a alma encontra mais contentamento, deve ser o maior mal de todos. Mas somente o pecado priva o homem do maior bem, pois o bem da alma é ter um coração unido a Deus e ter comunhão com Ele, tê-lo e a salvação por meio dele, ser um com o Senhor. Este é o principal bem da alma. Todas as coisas aqui embaixo são feitas para o bem do corpo, e o corpo é feito para o bem da alma, e a alma é feita para Deus. E essas coisas aqui embaixo só são boas para nós, na medida em que são meios para nos levar a desfrutar de uma comunhão mais próxima com Deus. E, ao contrário, riquezas e honras e lucros e prazeres são como tantas maldições para nós, se por eles nossos corações ficarem afastados de Deus. A razão pela qual Deus está separado de nós não é porque somos pobres, ou perseguidos, ou presos, ou coisas similares, mas é o pecado que rompe a união entre Deus e nós. Como diz o profeta Isaías: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Agora, o que separa de Deus, que é o bem principal, são os nossos pecados. Não é o castigo que tira uma misericórdia de Deus de nós, mas um coração orgulhoso, rebelde e desprezo pelas ordenanças de Deus. Portanto, o pecado é muito pior do que todas as pragas que os condenados fazem ou possam sofrer. Em segundo lugar, porque não há nada tão contrário e oposto ao Senhor como o pecado e a corrupção. Esta é a razão pela qual Deus inflige todos os castigos dos condenados no inferno. É pela justiça de Deus que eles são condenados, porque Deus é de uma natureza tão pura que o pecado não pode estar nele, nem ser praticado por ele. Em terceiro lugar, porque é o pecado que oferece todas as pragas e punições aos condenados, e, portanto, sendo a causa de seus sofrimentos, deve ser maior do que todas as punições, pois todas as punições são tornadas miseráveis por causa do pecado. Portanto, o pecado é um maior mal do que todas as misérias dos condenados. Se um homem, estando na prisão e desejando uma paz de boa consciência, sua prisão seria um palácio para ele, embora o homem estivesse em vergonha e desgraça e ainda tivesse o favor de Deus. Não haveria miséria nele. Então é como o pecado. Se ninguém sofre, senão pelo pecado, então o pecado é um mal maior do que todos os outros castigos, pois é uma fonte de onde os castigos fluem. Agora, vamos olhar para o pecado por meio dessas coisas. E quando o nosso coração corrupto nos provoca, e o mundo nos seduz, e o diabo nos tenta a tomar qualquer contentamento de maneira pecaminosa, suponha que vimos o fogo do inferno queimando diante de nós.
e o poço do inferno se abrindo para nos engolir, e o pecado nos seduzindo, e digamos assim as nossas almas: é melhor para o homem ser lançado nos tormentos do inferno entre os condenados do que ser vencido com qualquer pecado e assim se rebelar contra o Senhor. Agora, portanto, se aquelas pragas e punições fazem a alma tremer ao considerá-las, então, se há algum homem ainda vivendo neste mundo, estando aqui livre de todos os castigos e em honra e riqueza, se ele fosse um pecador e miserável criatura, o Senhor iria odiá-lo no auge de toda a sua prosperidade e lançá-lo no inferno para sempre. Em segundo lugar, devemos ver o pecado simplesmente como ele é em si mesmo em relação à sua obra adequada. Nada mais é do que uma escolha declarada do próprio Deus. Uma criatura pecaminosa se alia ao diabo e ao mundo e entra em batalha contra o Senhor e voa na cara de Deus dos exércitos. Eles são chamados de odiadores de Deus no Salmo 83. Quando eles veem a graça em um homem, em uma mulher, e os odeiam. Por causa disso, pouco pensam eles que odeiam o Deus do céu e sua natureza santa. E se fosse possível, eles não teriam nenhum Deus no céu para tomar conhecimento dos seus pecados e lhe chamar para prestar contas por eles, como o sábio Gamaliel disse aos fariseus e anciãos: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, morrerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra o próprio Deus. Você não deve se opor ao Evangelho, e ao vê-lo sendo pregado, eu digo a você que nunca há uma criatura que vive em tal conduta pecaminosa, senão aquele que é um lutador contra Deus. E ele resiste ao Senhor tão realmente como um homem o faz a outro. E como Estevão disse: você de dura cerviz e incircunciso de coração, você resistiu contra o Espírito Santo. Você não deve pensar que resiste apenas aos homens. Não, são criaturas pobres. Você resiste ao Espírito Santo e assim vira o Todo-Poderoso na escolha dos meios de graça. Que condição terrível é esta? Peço-lhe que com sangue frio considere isso e diga assim: bom Senhor, que desgraçado pecador eu sou, que um pobre desgraçado da terra se oponha ao Deus dos exércitos, e que eu me submeta ao diabo e me oponha ao Senhor dos céus. E, à medida que resistem ao Senhor, vocês também passam a sentença de condenação sobre si mesmos, e aquela condenação que um dia será executada sobre os ímpios no inferno, naquele grande dia de prestação de contas, que veja o que Deus lhe fará, o mesmo que você faz agora, pecando. Esta é uma condenação, ou como posso dizer, o verso do pescoço dos ímpios, e o último golpe. Como agora lhe afasta de Deus pecando, então você será afastado de Deus para sempre. Um homem perverso abandona Deus e arranca seu coração da sabedoria de Deus, que deve instruí-lo no caminho da vida, e a alma diz: Deus não me abençoará, Deus não será Deus para mim, mas viverei como me apraz e correrei às pressas para o inferno. E quando nossos corações começarem a se levantar contra Deus e suas ordenanças, e suas almas começarem a ir contra o Senhor, digo a vocês o que eu ouvi a voz do arcanjo clamando: levante-se, morto, e vem para o julgamento. E a última trombeta soando, e o Senhor Jesus vindo nos céus com seus anjos gloriosos, e vendo os bodes em pé à esquerda e os santos à direita. E com isso eu ouvi o som terrível: afastai-vos, malditos, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Você ficaria contente em ouvir essa sentença ser proferida contra a sua alma? Oh, que lamentação e desgraça
sua pobre alma faria naquele dia. E, portanto, considere bem, e digo o que eu digo, que o Senhor fará no dia do juízo por você. Está pecando. Devo afastar-me do Senhor e me afastar da misericórdia, e dizer que Cristo não governará sobre mim e me salvará. Devo agir contra mim mesmo, o que o Senhor fará naquele dia. Deus me livre disso. Existem duas coisas dificilmente antecipadas: o que Deus é e quais são os nossos pecados. Do contrário, dificilmente aplicamos o conhecimento deles a nós mesmos. Alguém objetará, mas alguns dirão: e se o pecado é tão vil em si, então por que os homens não veem? Eu respondo: a razão pela qual os homens não veem seus pecados, embora sejam tão vis, é principalmente com base nestes dois motivos. Em primeiro lugar, porque não julgamos o pecado de acordo com a palavra de Deus e o veredito dela, mas em relação ao lucro que nele existe ou ao prazer que dele esperamos. O usurário olha para o seu lucro, que vem com o pecado, e o adúltero para o seu prazer. E Judas viu o dinheiro, mas ele não viu a malícia do seu próprio coração, nem a falta de amor para com seu mestre. E isso fez seguir aquele curso que ele seguiu, mas quando ele jogou fora suas 30 moedas, o Senhor fez ver a vileza do seu pecado. Veio claramente à sua vista, e portanto ele gritou: eu pequei ao trair sangue inocente. Assim como os subornos cegam os olhos do sábio e pervertem o julgamento, o pecado suborna os olhos da alma. E, portanto, o comerciante vê muito lucro, advindo de enganos e falsas medidas, e assim dá lugar a si mesmo nisso, mas ele não vê o pecado. Então o vê como hipotecas, e o dinheiro que entra, mas ele não pode ver seu pecado, até que seja informado no seu leito de morte, e então o Senhor lhe mostra todo o mal que ele cometeu. Em segundo lugar, outra razão pela qual não vemos a vileza do pecado é porque julgamos a natureza do pecado de acordo com a paciência de Deus para conosco. Pois assim o homem comete um pecado e não é atormentado por ele, portanto ele pensa que Deus não executará julgamentos sobre ele de forma alguma. Todas as coisas continuam como sempre foram, diz o homem perverso. Como se ele dissesse: você fala da ira de Deus que será revelada do céu contra toda impiedade? E onde está a promessa da sua vinda? Não vejo que tal homem é opressor e profano? Ainda assim ele fica rico e prospera no mundo. E porque Deus poupa um homem mau, ainda por enquanto, portanto ele pensa que tudo são apenas palavras. Ele estará livre do castigo que virá, como o profeta disse em nome do Senhor. Mas ao ímpio Deus diz: de que te serve repetirem os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei, pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto vós, que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Salmo 50, 16 a 22. O ímpio considera que a paciência de Deus é uma espécie de permissão para ele continuar no seu pecado. Como diz o homem sábio, porque a sentença contra uma obra má não é logo executada, portanto o coração dos filhos dos homens está inteiramente decidido a praticar o mal. E, como diz o profeta, eles chamam os orgulhosos de felizes, vocês que praticam a maldade, estão dispostos a fazer o mal, e aqueles que tentam a Deus
são libertados.